Comunidade do Futsal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando nosso podcast Futsal Esporte Clube, nosso FEC 62. Resenha número 62 hoje, um dos caras também que é resenha, né? A gente já fez um pré, uma pré-resenha aqui, a gente já resenha sobre algumas coisas, então hoje promete. Hoje estamos com o nosso craque, né? Bruno Taff, jogador do El Pozo, Múrcia da Espanha, um dos grandes nomes, não só do futsal da Espanha, mas mundial também, né? Com passagem por seleção brasileira e entre os clubes que a gente vai citar aqui. E eu tenho certeza que história que não vai faltar, né? Então, já começo a te agradecer, cara, por estar aqui com a gente. Obrigado pela honra, pelo privilégio de abrir um pouco, né, da tua carreira, também, querendo ou não, das tuas particularidades, né? Como jogador e também como pessoa também. Para mim é uma honra, cara, estar conversando aqui contigo. E seja muito bem-vindo à nossa temporada 2024 aqui, nossa segunda resenha do ano. A primeira foi com o Kevin, do Jack, e você a segunda. Para mim é um privilégio e uma honra, meu irmão. Seja bem-vindo. Pô, o privilégio é meu, Kaique. A gente sempre agradece quando tem gente assim como você que faz com que o futsal cresça, seja visto, que ame esse esporte assim como nós que praticamos amamos. Então é um privilégio para mim, um prazer estar aqui com você. Show de bola, meu irmão. Bom, a gente sempre faz um enredo, né, Bruno? Sempre trazendo no princípio de tudo, porque o Bruno, obviamente, já não nasceu já correndo atrás da bola, etc. Ele teve um princípio, teve toda uma particularidade ali de início. Cara, comenta um pouco do teu início de carreira, como é que começou esse teu envolvimento no futsal, se foi algo natural, se foi algo assim familiar que incentivou, se você começou no campo, depois transicionou para o futsal, como é que foi esse teu início na modalidade ou no esporte, como a gente pode dizer? Cara, a história, vou tentar resumir aqui. A história é bem interessante, muita gente já conhece, mas eu comecei a jogar. Eu sempre gostei muito de bola, né? De futebol. Desde criança, eu sempre brinquei, só queria brincar disso. Acho que por ver meu pai, né, meu pai foi um ex-atleta de futsal, não chegou a se profissionalizar assim. Na hora que ele chegou no profissional, ele teve que. Foi quando eu nasci, então ele teve que escolher entre trabalhar e seguir esse sonho de jogar profissionalmente futsal. Todo mundo me fala que ele era muito bom e tal. Então, desde criança, sempre o que eu mais escutava quando eu entrava nos ginásios e tal, e todo mundo conhecia ele, era que, se for a metade do que o pai foi, vai ser craque e tal. E então eu cresci escutando isso, vi um pouco dele jogar, e ele foi a minha primeira inspiração, né? E no futsal, que ele jogava futsal. E aí, através de convites de pais, de amigos, né, do que jogavam comigo, eu fui pro campo, né? E aí também me apaixonei, gostei muito, é sempre o sonho de toda criança, né, querer ser jogador de futebol. E aí eu fui e passei minha base inteira jogando pelo Fortaleza, né? Paralelamente, eu jogava futsal, mas o futsal, ali na infância, eu via ele como mais uma diversão, um algo a mais ali para me divertir, para eu brincar. Eu gostava muito. E o futebol já havia um pouco mais de profissionalismo, digamos assim, né? Mas eu sempre me destaquei muito no futsal. No futebol também, mas não tanto quanto no futsal, né? Enfim, fui seguindo a carreira de jogador de futebol, né? Joguei 3 Copas São Paulo com Fortaleza. Tive quase 10 anos lá. Até hoje vou lá e conheço todo mundo, tenho uma relação muito boa com todo mundo, do presidente ao roupeiro. E, e aí, cara, quando chegou eu me profissionalizei no Fortaleza, já não estava jogando futsal mais, e aí tive algumas desilusões, vi que o buraco era muito mais embaixo do que eu pensava, e aí eu resolvi parar. Né? Isso eu já tinha 19 para 20 anos, ainda ia completar 20 anos. E aí um treinador meu que se chama Vinícius Aguiar, que foi meu treinador no futsal, me convidou, me fez um convite, disse assim, por que que tu não investe no futsal e vai investir nisso como carreira? Eu falei, eu não tinha muito conhecimento. Eu falei, pá, mas dá para viver disso? Como que é e tal? Ele falou, não, se tu se destacar como eu acho que tu vai se destacar, vai dar para tu viver, vai dar para tu ter uma boa vida, e eu tenho uma oportunidade para ti, para tu poder ir para Minas Gerais. Eu conheço os treinadores do Minas e eu
posso tentar te mandar para lá. Tem interesse? Eu falei, pá, vou ver qual é, né? E aí eu fui como um teste lá para Minas, que aí foi meu primeiro desafio assim no futsal, digamos assim, né? Sempre jogava aquela história, jogava porque gostava, brincava, sempre destaquei, mas nunca tinha visto como algo para o futuro de profissional, né? E aí fui para Minas, cheguei em Minas com uma semana, eles gostaram de mim e aí fiz um contrato lá em que eu ia atuar pelo sub-20 e adulto da equipe. E fiquei lá um ano no Minas, foi uma puta de uma experiência, foi fantástico, aprendi muita coisa do que eu tenho até hoje. Eu aprendi lá também, principalmente desse lado, né, mais profissional do futsal, do entendimento do jogo, de alguns gestos técnicos do futsal. Eu tinha alguns vícios de mais peladeiro, digamos assim, e foi tirado um pouco lá. E foi uma experiência que eu fiquei um ano lá. E aí eles não quiseram ficar comigo para o ano seguinte, que seria o primeiro ano de atleta profissional, né, sem o sub-20. Voltei para Fortaleza, joguei ainda o Campeonato Cearense no finalzinho lá, sub-20. Mesmo jogando só a parte final, ainda fui o artilheiro. E esse mesmo treinador me falou, ó, tem outra oportunidade, tá afim? Eu falei, bora, vamos para cima. E aí era do Santos, ele era amigo do Ferretti, conversou com o Ferretti, falou de mim, o Ferretti se interessou, manda ele lá pra gente ver lá, conhecer ele. E aí eu fui de novo também de teste pro Santos, né? Quando cheguei lá, cara, aí eu já conhecia, eu já pesquisava sobre futsal, já sabia quem eram os caras, já, né? Até então não conhecia muito, mas eu já acompanhava. Além desse ano do Minas, eu comecei a pesquisar muito e ir atrás, até porque era uma coisa que eu já queria como futuro, né? E aí, quando eu cheguei lá, cara, que só tinha as feras, a sorte que eu já tinha coincidido com o Pichote, né, no Minas e com o Gé também, então já tinha dois conhecidos, já foi uma ajuda também. E aí, quando eu cheguei lá, depois de umas 3 semanas mais ou menos, nada, ninguém me falar nada, e eu treinando todo mundo. Só que eu não tinha onde morar ainda, né? Tava nos alojamentos do Santos. E E aí o Falcão, depois de 3 semanas, me perguntou, e aí, como é que tá a tua situação e tal? Eu falei, cara, não tá, não tem nada ainda e tal. Tá até sendo difícil porque eu tô tendo que me manter e tal. Ele falou, não, não, fica tranquilo que eu vou conversar com os caras, tu vai ajudar muita gente, tem que ficar e tal. E aí no dia seguinte o Santos me chamou pra assinar contrato, assim. E tem um detalhe importante nessa história, que eu, quando cheguei no Santos, que eu nunca vou me esquecer disso, já falei para eles pessoalmente, assim, já agradeci, que foram ajudas que eu tive sem os caras esperar nada em troca, assim, de caras que já tinham nome, que não precisavam disso, me serviram de exemplo para sempre, assim, que foram o Neto e o Gé. Eu tava morando dentro da Arena Santos, tinha um alojamento dentro da Arena. Só que o que que acontecia? Era um alojamento fechado, não tinha janela, não tinha nada, era como se fosse um vestiário, digamos assim, e tinha umas camas, né? E aí, quando fechava, por exemplo, acabava o treino, eles fechavam a arena, não tinha como sair, não tinha como entrar, eu tinha que ficar lá. Então, se eu tivesse que comer alguma coisa, eu teria que comprar já alguma coisa para comer lá depois. Enfim, as condições, digamos que não eram tão favoráveis, né? Mas eu em nenhum momento reclamei nem nada. E tava lá já com uns 2, 3 dias, eles me perguntaram, onde que você tá? E eu falei, cara, tô aqui na arena. Aí ele falou, como assim na arena? Eu falei, não, eu tô aqui, pô. Aí ele falou, mas como é bom e tal? Eu falei, não, de boa, tranquilo. Ele falou, aí os caras, de boa nada, nós vamos ver depois do treino como é que é esse teu de boa aí. Vamos ver onde que você tá. E eles estavam todos em hotéis ainda buscando apartamentos, enfim. E aí, quando eu termino o treino, achei que eles tivessem esquecido e foram lá e falaram, não, vamos lá ver. E aí foi o Neto e o Jeff foram comigo lá. Talvez eles nem se lembrem disso, é tanto que quando eu conversei com eles, eles nem lembravam disso. Fazem porque são boas pessoas, né? E aí, quando chegou lá, eles disseram, na hora que eles chegaram, falaram, pega tuas malas, não vai ficar aqui mais nenhum dia. E isso eu sem estar nada acertado com o Santos, nada. Pega tuas malas, tu vai pro hotel com a gente. Eu falei, como assim? Como é que eu vou pro hotel? Eu tô aqui de teste, eu não posso ir, tá? Não, vai, quem tá mandando somos nós. Você vai ficar com a gente no hotel, você não vai ficar aqui, não.
Me levaram pro hotel. O Neto fez questão de me colocar lá no quarto dele lá. Eu fiquei lá então, enquanto não decidiu minha situação, eu fiquei com eles lá. E, cara, foi algo assim incrível, assim, eu não esperava esse carinho, assim, os caras, pô, aprendi muito lá, foi uma experiência muito. Chegou um momento com 8, 7 meses que eu tava no Santos, eu cheguei pro Ferretti, falei que queria desistir, que não ia mais ficar lá. E aí o Ferretti falou que era uma pena e tal, mas que entendia. Eu tava com muita saudade de casa, não passou muitas dúvidas na minha cabeça se era aquilo mesmo que eu queria. E aí, cara, foi a primeira decisão, uma decisão mais difícil que eu já tive na minha vida, mas a mais importante. Eu decidi parar total, não quis mais jogar bola, né? Voltei para Fortaleza, tava no Santos, no melhor time do país, ninguém entendeu nada, né? Todo mundo falando, como assim tu tava no melhor time do país com os melhores? É, e voltou para cá, e aí eu voltei para estudar, voltei para faculdade, comecei a trabalhar vendendo carro na loja de um amigo meu, e foi um dos períodos mais difíceis assim da minha vida, mas o período que mais eu aprendi. E aí foi quando eu percebi o quanto eu amava aquilo, né? Quanto eu gostava de jogar bola, quanto eu gostava do dia a dia. Eu precisava daquilo, eu não tinha essa certeza absoluta, entendeu? E aí foi quando teve a oportunidade da Espanha, que me encontraram no Facebook, quando eu conto, ninguém acredita. O diretor do Palma me achou no Facebook, eu achei até que era trote no começo. Falou, não, a gente quer te trazer pra cá e tal. E aí eu falei que não ia, que tal. Aí eu falei, não, isso aí deve ser alguma pegadinha. E aí ele me mandou a passagem para eu passar alguns dias lá para conhecer o clube e tal, e depois assinar o contrato. E foi o que eu fiz. Peguei a passagem, já estava com essa vontade de poder voltar. Quando eu conheci a estrutura, conheci a liga, vi que poderia me destacar se eu me dedicasse. Eu não pensei duas vezes e resolvi assinar. Então, é um pouco um resumo da história até chegar aqui na Europa, né? Já depois, já aí foi tudo o que aconteceu, mas... E aí minha carreira praticamente é toda inteira aqui na Europa, mas é uma história bem legal de ser contada, né? Foi um pouco resumida aí, aconteceu muita coisa, e depois eu fui atrás de saber quem que tinha falado de mim para um time da Europa saber quem que eu era, porque na época não tinha esse negócio de vídeos, né? Não tinha essa coisa, não era tão fácil o acesso a como que o jogador jogava, enfim. E aí descobri que era um cara que jogava nesse clube brasileiro, que tinha ido a Santos, tinha me visto treinar, né? E para você ver como são as coisas, né? Tinha que ser. E aí ele falou de mim quando voltou pro clube. Ah, vi um moleque lá muito bom, mas não tá sendo aproveitado e tal. E os caras se interessaram e tá aí. E aí foi onde começou a minha história aqui na Europa. Cara, eu acho tão incrível esse teu início, você falando aí, Bruno, porque a gente via que não é que você não queria, né? Mas parece que o futsal na tua vida é como se fosse um imã, né, cara? Sempre É, tentando arrastar, você ia para um canto, ele te buscava, sabe? Então, assim, total. é como se fosse uma mãe coruja, né? De estar ali perto, um pai coruja também. Cara, então, assim, esse teu início aí é muito incrível, você tá falando, porque a gente vê que nada é por acaso, né, cara? Nada é por acaso, nada acontece por acaso, né? Eu sempre falo que, independente da religião de cada um, a gente sabe que a gente entra num consenso de que é da forma que Deus quer, da forma do jeito que Deus quer. Então, assim, que coisa incrível, cara. Coisa incrível porque aí você foi para a Espanha, o cara te viu no Facebook e justamente numa época onde o Facebook estava se iniciando praticamente. Iniciando, Tava na total. transição, né, a transição do Orkut para o Facebook e tal, essas coisas. Isso. Ainda estava no período ali do MSN também, um pouco das mensagens, não tinha Tinha, WhatsApp. ainda tinha, era. Eu cheguei na Espanha e ainda ia pra Lan House, entrava no MSN, ainda tinha. Então, cara, esse teu início você falando, e tu já começa já com meio com uma pressão, né? Porque teu pai jogava muito, então automaticamente quando você é filho de alguém que joga muito, tem uma pressão, né? Ô, cara, eu quero ver se tu vai jogar igual o teu pai, vamos ver se tu vai É. jogar 10% do teu pai. Como é que tu lidou com isso, cara, nesse teu início? Tu levou algo natural ou tu colocou muito naquela paranoia? Foi, pô, cara, eu tenho que jogar igual meu pai, será que eu vou ser melhor? Não, Será que não. tranquilo? Não, eu sempre tive, eu sempre
eu sempre tive esse negócio de querer, não querendo menosprezar ninguém, mas sempre quis ser o melhor de onde eu tava, por exemplo. Tava no, na equipe da escola, da minha classe, eu queria ser o melhor. Eu tentava de tudo para ser o melhor. Então, sempre tive muito isso, sempre fui muito competitivo e, e isso nunca me atrapalhou. E meu pai sempre me puxava muito o meu pé, né? Eu com 10 11 anos, às vezes eu fazia 2, 3 gols no jogo, eu saía grandão, achava que ele ia me elogiar, ele falava, hoje tal, tal, tal. Eu falei, pô, tá difícil de agradar o cara, velho. E aí ele sempre pegou muito meu pé, às vezes até existiam discussões que minha mãe dizia, você tá sendo muito duro com ele e tal. Mas isso era bom porque aí cada vez eu me motivava mais para tipo, para ter meio que um pouco a aceitação, né, de escutar que ele disse, hoje foi bem. E aí ele era malandro, porque às vezes eu não ia tão bem, saía um pouco triste do jogo e falava, hoje foi bem, fez isso, 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 aí eu já ficava, poxa, tal. Então assim, ele também me ensinou muita coisa pelo fato também dele entender, de ter jogado, mas essa pressão não, eu sempre quis se eu sempre me senti confortável na posição de talvez ser o mais destacado, né? De querer ser essa referência da equipe. Isso foi uma coisa que eu sempre busquei e me sentia confortável. Pelo contrário, quando eu não me sentia assim, era quando pior eu estava, né? Quando eu não sentia que eu era importante, talvez, para uma equipe, ou que estava jogando menos. Enfim, mas eu tive muitos treinadores nesse meu processo que me ensinaram muito, foram grandes educadores, na verdade, também, com muita disciplina. Esse processo da infância foi todo no futsal, até os 15, 16 que eu fui para o campo. Mas esse processo, dentro do meu caráter, de como eu atuo até hoje, tem muito valor, tem muito daquele Bruno lá, dos meus professores, do que eles me ensinavam nessa época. Maravilha, cara. E também outro momento que você falou, né? Muito interessante também, e a gente observa aqui na resenha, é que você foi do futebol, foi pro Minas, do Minas voltou de novo pro futebol. Então, assim, parecia, né, Bruno, que você tinha um caminho direcionado pro futebol. Porque É, geralmente, quando a gente escuta conversas aqui de alguns amigos aqui da Bola Pesada, fala do inverso. Fala da questão de bater e voltar de novo pro futsal, não pro futebol. Isso é é, muito inusitado. Cara, em algum momento, assim, quando teve a segunda oportunidade, né? Obviamente, lá do Santos, né? Como do futsal, no caso, não, vou tentar e tal, ou assim, tu pensava que a tua carreira estava direcionada ao futebol. Em algum momento tu pensou deixar o futsal de lado e pensar só no futebol, ou tu estava com a mente muito aberta nesse sentido de buscar experiências, etc. até os 19, eu digo pra ti que dos 17 até os 19, 20, né, que foi quando eu saí do Fortaleza, eu só pensava em futebol. Futsal era, vai ter, às vezes os meus treinadores já me conheciam e tal, vai ter um jogo, aí eu ia escondido, porque a galera do campo não curtia muito que eu jogasse futsal, então, mas eu ia, jogava os campeonatos, mas é aquele negócio, sem muito compromisso, sabe? Mas gostava muito. E assim, a grande questão e a grande chave da história, você falou aí de religião e tal. Quando foi para eu tomar essa decisão, né, de não, realmente escolher, eu vou pro futsal, eu vou pro campo, né, já com 20 anos. Eu lembro demais, eu fui para minha mãe falou assim: peça a Deus que ele lhe dê uma resposta. Vá no Espírito Santo, vá adorar ele e você vai ter uma resposta. E foi assim que eu fiz, né? Fui na igreja, fui adorar e pedir uma resposta, e na mesma hora eu tive a contestação dele, eu tive a resposta de que o futsal era onde é que eu era feliz, era onde eu desfrutava, era onde eu me sentia melhor, onde eu me sentia mais leve, onde eu era quem eu era e que eu fazia o que realmente vinha na minha cabeça e botava todo o meu talento ali, porque no campo eu era um bom jogador, sendo bem sincero, eu era um bom jogador, mas eu não era diferente. Já no futsal, não. Todo mundo via, desde criança, me viu como um cara diferente. Então, eu não me atentava a esses detalhes. E quando eu tive essa confirmação, né, por Deus, foi quando é isso.
É isso, cara. Tem que ser isso, né? É onde eu me sinto feliz, é onde eu me sinto bem, é onde eu desfruto e eu posso aliar isso a uma profissão, a uma carreira. Então foi quando eu tive essa resposta, cara. Gostava muito do campo, mas aí quando eu fui pro futsal mesmo valendo pro dia a dia e tal, foi quando eu vi que era ainda muito melhor do que o campo. Então, nenhum arrependimento, nenhum, minha época do campo foi maravilhosa. Tenho amizades até hoje, acho legal, mas não tenho, assim, não tenho nenhum tipo de, deveria estar jogando, deveria. Não, cara, encontrei demais. E a gente agradece, Bruno. A gente agradece, a gente que é amante do futsal agradece por você ter persistido e, como você falou, por Deus ter iluminado a sua vida para que você tenha tomado uma decisão certa. Porque a gente sabe, né, Bruno, que na nossa vida, tanto pessoal como profissional, se a gente não tomar decisões com calma, com certa tranquilidade, às vezes a gente pode acabar transformando o que era futuro em pesadelo, né? Então, assim, por exemplo, você tinha não é que você tinha uma vontade, mas você sempre correu atrás dos seus sonhos, independente dentro do futsal ou fora, nunca deixou de estar se esforçando, como você falou, trabalhou em uma loja você comentou de automóveis, né? Se não salvo engano, você Aham. falou aí. E aí, então, assim, você nunca deixou a poeira baixar. Então, assim, nunca houve desculpas, nunca houve lamentações de certo caso, né? De você estar ali, pô, cara, eu não me dei bem, então eu não. Tem gente que é assim, né, cara? E a gente entende cada um que acaba se criando essa autossuficiência, né, própria. Então, muito bacana você falar desse início teu, cara, que acaba motivando outras pessoas também nesse meio caminho. Não é que você deixou o futsal, mas você continuou ali fazendo, houve oportunidade, você agarrou e está onde está hoje pela sua persistência, claro, também pela bênção de Deus acima de tudo, mas também, cara, isso é um exemplo, cara. Você eu acho que não sei se você pensa nisso, mas acaba sendo um exemplo para muitas pessoas, né? Inclusive para sua cidade, né? Então, pois é, tem gente que conhece a história, tem gente que não. Assim, no futebol, eu vou te falar, quando eu larguei assim, falei, não vou mais jogar. Eu saí tão tranquilo porque eu sabia que eu tinha ido no meu limite, cara. Eu tinha ido no meu limite, eu sabia que eu tinha dado tudo. Graças a Deus, né, eu não tenho aquela história né, da pessoa que passou dificuldade. Graças a Deus, minha família sempre teve uma boa condição. Inclusive, quando eu, né, estava já profissional no Fortaleza, fui emprestado para jogar a segunda divisão, e fui morar em Aracati, para jogar a segunda divisão do Campeonato Cearense, passei por situações em que meu próprio pai me dizia, cara, tu não precisa estar passando por isso. Tu tem família, a gente tem condições. Por que que tu tá? Aí eu falava, não, porque eu quero, é a minha vida, eu quero isso, independente de que eu possa ter alguma outra condição. Eu quero, se tem que passar por isso, eu vou passar, porque é uma coisa que eu quero. Então, assim, eu fui e testei os meus limites, cheguei até onde eu achava que poderia chegar, vendo o panorama de onde eu poderia ir com o futebol, que talvez eu não chegasse onde eu me imaginava, né, no nível que eu cheguei no futsal. Eu vi que no futebol não chegaria, eu falei, cara, não, deu até aqui, legal. E se hoje eu não jogasse bola, eu diria, cara, esses caras que jogam bola são foda. Porque, assim, eu tentei, acho que tinha um puta de um potencial, mas não consegui, cara. Não consegui porque é muito difícil, envolve outras várias coisas e fui até onde eu pude, né? E no futsal, quando aconteceu no Santos, também, assim, a sensação era de, cara, eu tô aqui me afogando, eu não tinha essa certeza total, assim, se era que era isso mesmo. Eu precisava de alguma confirmação. E quando eu parei tranquilo. Mas é isso que eu digo, se a gente dá tudo e vai até onde pode, as coisas vão acontecer da maneira que for, vai acontecer. Se é para você estar aqui ou ali, as coisas vão se encaminhar. Se a gente faz as coisas corretas, se faz, né, dando o nosso melhor, como eu falei, Deus sabe, Ele vai saber te levar para o caminho correto. E você está aberto, assim. Às vezes a gente não enxerga, não está
não tá aberto para aquilo, não enxerga muita coisa, fica cego e a gente tem que estar aberto. Quando eu comecei a me abrir, comecei a entender as coisas, foi quando o caminho começou a ficar mais claro, né? Maravilha, cara. E como eu te falei, isso vai, tenho certeza que vai servir de exemplo para muita gente, Bruno, por conta, né, dessa tua trajetória. Eu sempre falo que as pessoas costumam ver muito mais o nosso progresso, o nosso sucesso, do que a nossa labuta. Hum. Então, você comentando aí por cima, claro que quando você fala do futsal, quando a gente fala eu vivo do futsal, a gente passa por labutas anuais, seja uma coisa pequena ali, mas não deixa também de estar passando por certos perrengues, mas claro que hoje a situação é você está muito mais consolidado, obviamente, por tudo que tu construiu, né? Hoje você tem um nome, isso é óbvio, né? Não só por isso, mas também passagem para seleção brasileira, etc. Mas não deixa de passar certas coisinhas, né? Inclusive, em falar de passar certas coisinhas, você falou que teve uma passagem pelo Santos, né? Que foi o clube que profissionalmente, né? Você teve essa oportunidade É, aqui no Brasil, primeiro. né? O primeiro aqui no Brasil, né? Então, quando eu falo do Santos, cara, eu falo com uma tristeza. Por que eu falo com uma tristeza? Bruno, para mim, eu falo até hoje, para você e para qualquer um. Era um time que não merecia ter acabado da forma que acabou. De verdade, sabe? Você estava lá e, claro que, obviamente, vai falar muito mais com propriedade como eu. Mas o Santos, em 2011, fez uma história, cara. Foi como se fosse um furacão, Foi. um tornado, passou e, né? Deixou suas situações. E eu já conversei aqui com o Johnny, já conversei aqui com o Valdim, com o Neto, Valdinho. Inclusive o né? Valdinho, dá uma menção a ele que ele também me ajudou muito. Lá, cearense também, né? E me ajudou muito nessa fase do Santos também. Tem um carinho por esse cara incrível. Andeco é um cara incrível. E sempre me contaram, né, cara? Eu sempre falo, eu gosto de tocar nesse assunto porque fez história, cara. Fez história, um ano que teve, fez história, né? A gente sabe de informações, Bruno, que era um projeto que, obviamente, de início era para 2 anos, inclusive muitas pessoas Hum, contrato de 2 anos, contrato. acabou, né? A gente sabe que, assim, segundo informações, obviamente na época, o presidente falou que era por questão de verbas, né? Inclusive, o time do Santos feminino também foi cortado também, obviamente, que tinha Marta. Não sei se você recorda, tinha Marta em Sim, sim. 2011, um projeto bacana, o Neymar estava no ápice ali no Santos também. Então, assim, o Santos tudo dando certo, né? Então, acabou da forma que acabou. Eu queria que você contasse pra gente a tua passagem pelo Santos ali. Você contou ali um pouco, mas contasse com detalhes. Como é que foi conviver com caras como Bruno Souza, Gé, Neto, Falcão, Johnny, Jackson Samurai? Cara, eu vou esquecer, é muito craque, cara. Davis, Davis, eu falo que é uma Índio, Índio, era uma tá Master League louco. do futsal, cara. Era a Master League do futsal. Então, fala pra gente aí como é que foi essa tua passagem pelo Santos, o que é que tu extraiu, o que é que tu aprendeu, assim, não só dentro de quadra, mas fora de quadra. E como é que tu reagiu, cara, com aquela notícia quando acabou, cara? Reagiu também como eu, assim, com uma tristeza? Como é que foi Total. esse processo aí? Cara, sério, o Santos era um negócio incrível, assim, aqueles cara, ele, tipo assim, primeiro foi um puta exemplo para mim de profissionalismo, né? Muitos ali já consolidadíssimos, é, que jogaram na Europa, tinham ganho tudo na Europa, os caras tudo de nome. Cara, e o profissionalismo da galera era incrível, assim, eu ficava, pô, mas os caras são os fera, eles estão se dedicando assim, eu não posso deixar de correr, né? Porque se eu tô vendo os caras correndo assim, treinando assim, era de se admirar, assim. Eles eram muito profissionais, muito dedicados. Não era à toa que eles estavam onde estavam. Então, assim, eu peguei muito esse exemplo do profissionalismo, né? De fazer as coisas com seriedade, fazer bem feito. E outra coisa que eu peguei muito assim deles, que eu via que era realmente o diferencial, era a confiança neles próprios, né? Vários jogos, tem resenhas de vários jogos que eu até conto assim, brincando pra galera, tipo assim, às vezes uns jogos contra, por exemplo, o time do HD lá, o HD, o Diego no Copa Grill voando, molecão, os caras voando, a gente jogando contra eles.
o jogo, os caras amassando nós. Amassando. Pá, 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 toda hora. Termina o primeiro tempo, eu falei, caramba, velho. Os caras vão nos catitar lá no vestiário, vai dar merda. Vai ser mó confusão, nós estamos tomando um vareio dos caras, o jogo empatado. Quando entra no vestiário, eu só vejo os caras, não, tranquilo, pô, tranquilo. Nós vamos ganhar esse jogo, a gente vai ter a nossa, os caras vão tentar, a gente já sabe como vai ser, os caras vão jogar o jogo da vida deles, mas a gente vai chegar lá, vai fazer o nosso gol, vamos ganhar esse jogo de boa e tal. Eu olhava assim, não é possível que esses caras estão no mesmo lugar que eu tô aqui, eles estão vendo a mesma coisa. Como é que esses caras estão tão confiantes de vão ganhar esse jogo? Então, assim, e aí chegava no final, ganhava o jogo, os caras falavam, falei, era assim e tal. Eu falei, cara, não pode, como que esses caras têm tanta confiança? Então, assim, era pelo que eles trabalhavam, eles confiavam neles mesmos, confiavam na equipe, que era muito competente, muito forte, com o melhor treinador. Então, assim, era algo incrível. Eu ficava só observando, tentava conversar muito, perguntar muito. Eu sempre fui um cara que gosto muito de escutar, de adquirir experiências e aprender. Então, eu usei o Santos muito para aprender, conversava muito com os. Eu jogava mais de pivô na época, então conversava muito com. Tá escutando? Ah, tá botando aí, né? Conversava E, muito com os caras que jogavam atrás, como o Ricardinho, né? Que hoje é treinador do Magnus, o Índio. E eles davam muita dica, conversavam muito comigo, me ajudaram muito também. E eu usei eu tentei sugar tudo que eu pude, por mais que eu não acabei ficando um ano inteiro, né? Essa parte aí eu já não tava, porque já foi na final, que se eu não me engano, da Liga. Eu saí nas quartas finais eu saí, né? Voltei para Fortaleza. E, e aí, assim, eu tentei sugar tudo, cara. Tudo, tudo, tudo. E admiro a todos que estavam ali, porque eram grandes atletas, com um profissionalismo incrível, e assim, sempre muito solícito, todos se preocupando com todos, sabe? Eu não tinha ninguém com ego exagerado que só pensava em si, sabe? Então, foi uma experiência incrível, assim. e sobre a questão do término do projeto, como é que tu reagiu, cara? Como é que tu ficou? Claro que, como você falou, né? Você saiu ali nas quartas, mas quando ficou sabendo da situação, qual foi a tua primeira reação assim? Ah, fiquei muito triste, né? Porque eu vi como é que era, eu vi o quanto a torcida era apaixonada, o quanto o projeto estava bem feito, era um projeto muito organizado, muito bem, já estava muito bem estruturado, sabe? Era uma estrutura, a gente usava tudo do Santos, do futebol, tinha tudo para ser o maior projeto do país, né? E aí, com tudo que o Santos já tinha dentro, como você falou, Marta, o Neymar e Ganso no auge. Então, tinha aquela conexão. O Falcão tinha esse elo, né? Essa conexão com essa galera. Então, trazia muita visibilidade para nós, para o futsal. E era incrível, né, cara? Quando a gente viu que acabou, foi uma tristeza muito grande, porque eu acho que esse time aí ia durar ganhando por muito tempo, assim, sabe? E aí você tá vendo Então, aí, né? Você falou nas quartas de finais aí, tá, os gols aí. Que time, viu, cara? Que time. tá louco. Tinha coisas assim que acontecia que eu via, lance do Falcão que eu tava dentro da quadra, dizendo, não é possível que esse cara fez isso, cara. Como pode? O Jax também, enfim. Olha, quem entrasse ali era incrível, assim. Não tinha nem como dizer assim, eu tenho que jogar. Eu tava muito bem na época, eu tava fisicamente voando, treinava muito bem, treinava no nível dos caras, mas era muito difícil de jogar. Os caras eram muito fera, não tinha nem como achar que deveria jogar, porque era um timaço, só em estar ali já era muito legal. Mas assim, mas você sempre quer jogar, né? Então, o fato de eu também não estar jogando fez com que fosse muito mais difícil para mim na relação de estar longe de casa, de estar nessas dúvidas. Eu pensava, e aqui, e aí? Daqui eu vou para onde? Daqui eu vou, o que vai acontecer? E essas incertezas me fizeram sair. A gente sempre fala, né, Bruno? Faz questão aqui de estar falando sobre a resenha, né? A gente estava falando no início ali. Tem alguma lembrança sua ali no Santos de alguma resenha que você lembra até hoje, assim, com clareza, assim, de algo que aconteceu, cara, que pode ser mais de um, não tem problema. Mas, assim, acredito que um time como esse,
com Pichote, Valdinho, Falcão, Gé, esses caras aí, né? Deve ter uma resenha. Inclusive, eu só tenho um esses dias aqui do famoso grupo de pagode que eles fizeram. Eles, eles fizeram, foi o Ricardinho, o Mister Ricardinho, que tá na Magnus hoje, foi o Aham. Johnny, o Sim. Valdinho, o Pichote e o Falcão. Que doideira, cara, que doideira. Eu às vezes, quando eu tava aí, eu tentava dar uma palhinha, eu toco cavaco também, mas o Johnny é profissional, pô, o Johnny toca demais. Às vezes eu nem me atrevi a tocar alguma coisa, porque eu toco, mas não toco como o Johnny. O Johnny toca pra caramba. E aí sempre tinha o pagode. Acho que uma resenha engraçada foi em um treino, tinha familiares meus tinham ido me ver lá no Santos, e aí tava no treino lá e tal. E aí chegou uma hora lá que eu tava marcando o Falcão no treino. E aí o Neto tava na cobertura, né? E o Neto dizia: pressiona, pressiona. E eu olhava e falei: cara, se eu vou pressionar aqui, eu vou tomar alguma coisa. Eu vou pressionar o homem por quê? Aí ele fala: pressiona, pressiona. Fui pressionar, pum, tomei uma caneta. Escutei de novo, continua, pressiona. Tomei outra. Cara, eu tomei 3 canetas seguidas do homem. Quando eu tomei a terceira, eu olhei pra trás, parei assim, olhei pra trás assim, vai tu agora, que eu não aguento mais. Assim, era engraçado, assim, a situação e, tipo, pô, gente me vendo, eu falei, tô passando vergonha aqui. E, e aí era incrível. Eu falei, não, eu não vou para pressionar o cara, eu vou pressionar o cara pra ficar de bobo aqui, não vou, vai tu. Tem muita história, assim, os caras era muita resenha também no vestiário, com o Marcão auxiliar, puta, esse cara era muito engraçado, tem muita história do Marcão também, e, e foi uma época muito, muito bacana. Inclusive do Marcão, o Valdinho falou pra gente, Bruno, que teve a história do Muricy lá. Não sei se você tava nesse dia lá do Muricy que tentou entrar no vestiário e Tava, aí tava, tava o Neto e o tava, Falcão. cara. Puta, Foi cara, o isso aí, cara. Bacano, o Bacano. Cara, não sei o que aconteceu, que a gente já tinha ganho um jogo, entrou no vestiário, trancaram o vestiário, ninguém entra, ninguém sai. Depois ficamos sabendo que o Muricy queria entrar e o Marcão falou que ninguém ia entrar, cara, e o Marcão preocupado depois, bate, barrei o homem. Eu falei, cara, que engraçado, cara, aquele cara, o Marcão era muita resenha, cara. Bacana, cara, que bacana. Saudades a gente tem desse time. E a gente espera, né? Viu aí, né, Bruno, que no Campeonato Brasileiro tá vindo times de camisa novamente. A gente torce para que se mantenha, né? Que tenha uma regularidade aí, que tenha show, né, cara? Eu acho que, como eu sempre falo, eu deixo muito bem claro, não deveria ter acontecido isso, né? Essa divisão. Eu acho que deveria ser unido tudo e formar um super campeonato. Mas se já que tá desse jeito, a gente torce, né, para que tudo dê certo. Porque quanto mais oportunidades a gente tem, né, a gente vai vendo a nossa modalidade de alguma forma, mais visibilidade a gente vai ganhando. E principalmente os times de camisa, né? Existe uma importância. Eu vi naquele ginásio quando você jogava no Santos que lotava, o Neymar ia lá, o Ganso, o Muricy, a galera toda. Então, bate uma saudade, né, cara? Não, assim, também concordo com você, acho que deveria ser que deveria estar todo mundo junto. Mas assim, olhando pelo lado, cara, vão ser mais 20 clubes que vão empregar pessoas, né? Que vão investir, que vão querer fazer bonito, até porque vai ter televisão também nesse campeonato. Estão entrando equipes de camisa e a tendência, se tudo der certo aqui, entre mais. E quem sabe lá na frente não se junte, não aconteça algo, né? Querendo ou não, a competição também, de certa forma, é boa, porque vai pressionar o outro lado, um lado pressiona o outro, então todo mundo vai querer melhorar, não se acomoda. Então, cada campeonato vai querer ser melhor que o outro, então isso tem esse lado positivo nessa história. E eu de verdade espero que sejam grandes campeonatos, todos os dois, que sejam campeonatos em que se invista, que se valorize o futsal, em que os jogadores, os atletas sejam valorizados, sejam remunerados como deve ser, e, e que a gente tenha grandes festas aí no futsal. Lá no Ceará, eu tenho certeza que vai ter, que agora vai ter o Clássico Rei de novo. Eu, quando era criança, ia para muitos e era incrível os Clássicos Reis. Era, a gente
desfrutava muito de assistir os Clássicos Rei, vai voltar a ter. Então, fico muito feliz por isso também. Os dois times de camisa do meu estado competindo e entrando no campeonato como esse. Então, que dê certo tudo isso. Maravilha. Bom, cara, claro que a gente conhece hoje você do El Pozo, né, por tudo que você está vivendo no El Pozo hoje, mas também a sua primeira passagem na Europa, como você falou ali, né, pelo Facebook, ali na época do Palma, e a gente não pode esquecer que você passou algumas temporadas no Palma, você passou 4 temporadas seguidas no Palma, depois foi para a Inter Movistar, duas, depois retornou para o Palma mais uma, e Isso. depois foi para a Rússia, né, teve uma passagem de três temporadas na Rússia. Cara, a gente fala, como a gente falou aqui do Inter, do El Pozo, mas o Palma também você tem um carinho especial, né, Bruno? Você tem uma Total, particularidade, não, acabou te colocando numa vitrine cada vez maior para você ser o que é hoje também, né? total, cara. É o clube que eu mais tenho carinho, assim. É, é o meu clube, digo, o meu clube do coração é o Palma, né? O diretor, que até hoje ainda é diretor, né? Lá, que é o Tirado, ele me resgatou, né, cara? Ele me tirou lá do fundo do poço onde eu tava, onde eu não tava jogando mais, e, e eu comecei, me deu essa oportunidade, né? Eu cheguei muito jovem, ele de certa forma acreditou muito em mim, até mais às vezes do que eu mesmo. Eu cheguei e não conseguia render muito e ele dizia: "Não, calma, acredito no teu potencial. Eu sei que tu vai se destacar, vai ir bem". E assim foi. Então, assim, eu sou muito grato a ele. Acho que cheguei num momento em que o clube passava com muita dificuldade. Cheguei a ficar 7 meses sem receber salário lá. Era um momento muito difícil do clube, mas acreditei que as coisas iam mudar. Eles pediam para eu acreditar. Muita gente pulou do barco, mas eu continuei lá. Então, assim, eu acho que é uma gratidão mútua dos dois lados. Até hoje tenho contato, falo com ele. A gente tem uma muita boa relação no clube. Adoro aquele clube, tenho uma gratidão imensa. Foi lá onde eu me destaquei, onde pude me tornar melhor jogador da liga. É, por lá ter ido para talvez o maior clube da Espanha na história, que é o Inter Movistar, né? E, e tenho muita gratidão a eles. Assim, é um clube que eu tenho muito carinho. Maravilha. E aí você teve a passagem no Inter Movistar, e a gente falou no início, claro que sua passagem no Inter Movistar também foi muito vencedora, né? Muito vencedora. Mas tem um momento especial que eu falei para você no início aqui, que é esse momento que é um dos mais loucos, acho, da tua carreira, né, cara? Eu acho que você deve Uhum. lembrar desse jogo. Narra pra gente aí, cara, esse quarto jogo da final aí, vocês foram campeões, obviamente, no quinto jogo ali, né, no último. Mas esse quarto jogo aí ficou na história, né, cara? Cara, demais, assim, a gente sabia que a gente poderia ser campeão aí em Barcelona, né? A gente já queria acabar no quarto jogo. A gente sabia que a gente tinha muita possibilidade de acabar aí. O jogo foi muito pegado, tinha muita rivalidade nesse clássico aí, nesse jogo. Os jogos eram muito intensos e a gente ia até o limite mesmo nos jogos. E teve essa situação, né, em que a gente fez um gol, faltava, sei lá, 10 segundos, 8 segundos para acabar, em que o Rato fez o gol. E ali eu disse, a gente é campeão, não tem como, aqui a gente já ganhou o título. Então, foi um jogo muito diferente de tudo que eu já tinha vivido, né? Uma situação como essa, e aí mostra o quanto o futsal é apaixonante, né? Porque faltando, sei lá, 7 segundos, o Rato faz o gol, né? Para quase todo mundo que estava assistindo tinha acabado, éramos campeões. O Rato tira a camisa, bota a camisa e faz a comemoração do Messi dentro do Palau, né? Do ginásio do Barcelona. Eu fiquei pensando, esse cara é louco, os caras vão matar ele aqui. Ele pegou e botou a camisa no chão. E aí os caras vão e faz o gol e empata o jogo faltando com o Diego, faltando, sei lá, acho que nem faltava zero com alguma coisa, ou no máximo 2 segundos faltavam para acabar. Não é esse tempo que tá aí no coisa, faltava menos, que eu me lembro que eu olhei no placar mesmo do jogo. E o futsal é incrível, né, cara? E a gente foi um baque muito grande pra gente esse gol,
né? Eu lembro demais a gente pós-jogo jantando, no jantar, o time muito para baixo, assim, a gente ficou muito cabisbaixo, eu disse, caramba, velho, será que não vamos ser capazes de ganhar dos caras de novo, né? Em casa, né? O Inter vinha 4 anos ganhando seguido, e será que ia acabar essa hegemonia naquele campeonato, né? Ficou essas dúvidas, mas aí, graças a Deus, chegou em casa, jogou muito, muito bem, mas foi um jogo que foi pro limite, eu acho que a final acabou com, acho que com 6 atletas lesionados, né? Já tava, ninguém aguentava mais jogar, já tava todo mundo muito cansado. E aí a gente pôde ganhar nos pênaltis. Foi uma emoção incrível, assim. Foi o título mais louco que eu já ganhei. Foi muito emocionante, assim. Foi uma história para contar aí para netos, né? E vai ser uma história muito bacana. E tu teve, né, a honra, né, cara, de jogar com os dois melhores da história, né, cara? Falcão e Ricardinho. Cara, é pra poucos, né, cara? É pra poucos isso, né? Pois é, cara. Às vezes os caras mais novos que quando sabem de onde eu joguei, de onde eu pude falam, caramba, teve sorte, hein, assim, de ter estado com os caras, com os fera. E realmente, assim, aí o Inter Movistar era um time estilo o Santos, né? Mas aí, assim, eu pude desfrutar mais, né? Porque lá realmente eu joguei, participei. Então, para mim, assim, é o melhor time que eu joguei porque eu realmente participei, digamos assim, né? Apesar de estar lá no Santos. Tanto que às vezes as pessoas. Eu, eu não me sinto muito campeão da Liga do Santos porque é tanto que eu nunca ponho em currículo nem nada dessas coisas. Quando me perguntam, eu não coloco que eu fui campeão da Liga. Mas eu sou campeão, né? Eu estava na equipe, joguei a primeira fase inteira. Mas quando você não joga e tal, às vezes parece que você não tem aquela mesma sensação, né? Então, a equipe do Inter foi a que eu mais assim desfrutei jogar, era incrível. O time era piada também, assim. Então, e tá com um homem lá, o homem incrível, o Ricardinho é um cara sensacional também, me dava super bem com ele, dentro e fora, e foi, assim, eu fui pro Inter com esse pensamento, né? Eu sabia que iam ter algumas outras propostas quando sair do Palma, mas assim, eu quero ir para um time bem vencedor, eu quero estar no melhor, e por isso que decidi ir pro Inter, né? Então, graças a Deus deu tudo certo, ganhei os títulos que eu queria ganhar, e foi uma passagem muito, muito bacana. Maravilha. E aí você tem a passagem pela Rússia, né? 3 temporadas, né? Eu não sei se eu vou conseguir Voltei pronunciar. pro Palma, né? Isso. E aí, nesse ano do Palma, quando acabou a temporada, o time russo veio para pagar a cláusula, né? Se eu tivesse interesse de ir. Eu achava que era o momento de ter esse desafio de ir para outro país, outra cultura, outro futsal. Achava que ia ser um desafio muito grande para mim, por ser um futsal muito físico, e meu jogo nunca foi muito físico. Eu achava que eu precisava melhorar isso no meu jogo, conseguir jogar jogos mais físicos, assim. Por exemplo, eu sentia um pouco quando a gente jogava a UEFA, né? Quando a gente ia jogar esses jogos de UEFA, eram jogos mais pegados, de mais contato físico, e eu sentia que eu sofria muito, e eu precisava adicionar ao meu jogo isso, né? A saber jogar esse tipo de jogo também. Então eu vi a oportunidade, aceitei e fui para a Rússia, e foi uma experiência incrível lá no Tioman. Hoje, né? E aí depois você voltou, foi pro El Porto. E aí, cara, a gente escuta, né, Bruno? Geralmente os nossos atletas brasileiros, né, eles têm uma passagem longa pelo Brasil e aí, longa assim, tem uma consolidação no Brasil e vai para a Europa. No seu caso, você já foi assim um certo desconhecido, entre aspas, né? Porque, claro que você estava naquele time em 2011, mas teve a situação que você falou. Cara, você tem muitas temporadas na Europa. É um desejo seu retornar para o Brasil a longo prazo, a curto prazo? O que é que tu pensa? Tu pensa em encerrar na Europa? Hoje você está com 33 anos de idade, né? Então, assim, já tem uma consolidação na Europa, teu nome, como a gente falou, já tem uma, uma, um lado forte já. Mas tu pensa, assim, futuramente, cara, defender as cores de algum clube aqui no Brasil? Pretende fazer uma, uma, uma temporada? Pretende passar um período aqui no Brasil em algum clube? Ou tu deixa as coisas acontecer naturalmente, assim, deixa, né?
acontecer? Cara, a gente, né, eu incluo minha esposa nesse aí, porque a gente é uma família, então ela faz parte disso também. A gente é muito aberto para tudo, assim, sabe? A gente é tanto que o desafio da Rússia era, né, uma coisa muito diferente, não sei, para uma cultura totalmente diferente, num país que a gente conhece pouco, e o pouco que conhece, às vezes é muito mal visto, né? E a gente pôde ver que não é isso que a gente às vezes tem enraizado dentro da gente. O país é maravilhoso, eu adorei estar lá, a gente adorou estar lá. E a gente é muito aberto a isso, assim. Se for a ocasião, se vier algo interessante, voltaria sem nenhum problema para o Brasil. Seria mais um desafio, porque é um futsal diferente daqui. Seria mais um desafio pro meu jogo, para minha maneira de jogar. Acredito que seria interessantíssimo. E a gente fica aberto a tudo, assim. A gente não se fecha. Como a gente ainda também não temos filhos, a gente conversa e acha que deve aproveitar mesmo essas oportunidades que a vida vai dando, que o futsal pode dar, né? E então a gente fica aberto para outras culturas, para outros países, para o Brasil, obviamente, e voltar. Então, assim, a gente não tem desejo, sempre vai ter. Maravilha. A gente vai transicionando para a parte final aqui, Bruno, mas eu não posso deixar de passar aqui sobre a tua passagem pela seleção e tem essa mensagem aqui do GE na época, 2022, que o Bruno Taff revela surpresa com convocação à seleção brasileira de futsal e sonha defender time cearense. Cara, fala pra gente por que houve essa surpresa, até porque você estava fazendo uma temporada muito boa, né? Foi uma das melhores da sua carreira. Cara, por que essa surpresa e tal? Como aconteceu? A seleção realmente mexe com um atleta, mexe com o interior, mexe com as emoções, geralmente assim? Cara, foi uma surpresa boa, né? A seleção, poxa, sempre foi o meu sonho, né, cara? Imagina, representar o teu país, jogar uma competição oficial com o teu país. Eu já tinha tido muitas sondagens de poder jogar pela seleção espanhola, mas nunca foi um desejo tão grande assim, por estar aqui já, mesmo estando aqui, tendo um carinho pelo país, estando aqui muito tempo, mas o meu desejo sempre foi a seleção brasileira, né? Então, quando teve essa convocação, eu estava na Rússia. O time realmente estava muito bem lá, estava fazendo uma grande temporada. Eu acho que a surpresa foi um pouco porque, assim, sendo bem sincero, eu achei que o meu ciclo na seleção fosse na época em que eu estava ali com os meus 26, 27, que tinha sido escolhido o melhor jogador da liga, enfim, estava voando demais, não tive a oportunidade de ter convocações ali. Foi uma vez com o PC, mas o PC depois que saiu não tive mais a oportunidade e achei que tinha passado, que não pelo fato de eu não estar bem ou não merecer ou coisa do tipo, mas achei que o meu tempo tinha passado do meu ciclo, digamos assim, na seleção. Mas quando fui convocado, assim, foi uma alegria imensa, foi uma surpresa muito boa. E aí eu vi que eu entrei na briga, né? Entrei na briga para poder estar ali, apesar da idade. Eu me cuido bastante e sei que ainda vou poder render em alto nível por um tempo. Então, quando eu fui convocado, tive essa surpresa boa. Tentei agarrar da melhor maneira possível. Estou fazendo o meu melhor para poder sempre estar lá, e quem sabe ser lembrado, assim. Então, entrei na briga, fiquei feliz por isso e quem sabe, né? Quem sabe possa voltar. A gente torce para isso, pode ter certeza disso. Cara, você falou da tua idade, do tanto que tu se cuida. O que é que tu pensa? Tu já tem pensado já no teu pós-carreira, já? Apesar que você é novo, cara, entre aspas, a gente observa aqui caras aí, o Valdinho tá com 41, cara, e voando ainda. Valdir é Então, eterno, velho. sempre, e ali, para eu até falei para ele que ele não se aposente tão cedo, porque ele continue cada vez mais decisivo nas temporadas, né? Então, cara, o que é que tu pensa assim na tua projeção de carreira? Pretende jogar até quanto tempo, né? O que é que tu imagina assim? E tu pretende, depois que terminar a carreira, cara, trabalhar ainda no futsal, se envolver no futsal como, não sei, treinador, diretor, não sei o que é que tu imagina.
ou quer se desligar de vez, quer curtir sua família, ser mais anônimo? Como é que tu pensa nesse pós-carreira? Cara, é assim, engraçado que quando você é mais novo, né, eu sempre, no começo eu dizia, cara, eu vou jogar até uns 32, 33, né, quando eu tinha, sei lá, 23 anos. Pra mim já essa idade já tava velho, né, já não ia conseguir jogar mais. E aí o tempo vai passando, você vai vendo que é o contrário, né, você vai aprendendo, entendendo mais o jogo, né, parece que vai ficando mais fácil, entre aspas, porque você vai conhecendo os atalhos daquilo ali, vai tendo mais conhecimento. E, cara, assim, eu penso bastante no pós, apesar de que eu acho que ainda falta alguns anos. Acredito que consigo jogar, né? Se Deus quiser não ter nenhuma lesão grave nem nada, acho que consigo jogar até ali os 40. Mas eu penso muito no pós. Acho que seria injusto comigo mesmo eu acabar a minha carreira e não estar metido com algum futsal, assim, por tudo que eu tenho vivido, por tudo que toda a experiência que eu tenho adquirido até agora e vou adquirir ainda até acabar, seria, acho que para mim um erro muito grande não agregar no esporte depois de eu parar de jogar. Então, eu pretendo sim trabalhar no meio, eu quero estar no meio do futsal, eu sou apaixonado pelo futsal, então não sei ainda em que função, em que eu vou poder ajudar, mas eu quero dar utilidade a tudo isso que eu estou aprendendo durante esse tempo para ajudar as pessoas no pós-carreira. Mas pensa em ser treinador, alguma coisa assim ou não? Cara, não, a princípio não, treinador não. Já me imaginei como talvez um auxiliar técnico, por ser um cara mais, de ser mais próximo das pessoas, de estar mais, de ter a minha maneira de me comunicar. Não acredito que seja como um treinador, mas gosto dessa parte tática, de entender um pouco do jogo, de conversar e chegar a ter um debate para que as coisas aconteçam dentro de quadra. Gosto disso, gosto desse debate, de ter esse entendimento aí do jogo em si, mas também acho interessante a parte por trás, né, do cenário, né? Acho muito bacana também essa parte de supervisão, de diretoria, e vou tentar como que eu posso dizer? Vou tentar entender um pouco de cada para poder ver onde que eu vou poder me encaixar. Acho que daqui a pouco vai começar esse processo, assim, o tempo vai passando, a gente vai tentando ir para alguns lados para poder ver onde que vai ser onde que vai ser essa atuação, mas com certeza dentro do futsal eu vou querer estar. Maravilha. Bom, cara, para fechar agora, a gente falou sobre a Europa, falou sobre tudo. Cara, em algum momento da tua vida, tu imaginou tudo isso tá acontecendo na tua vida, cara? Muitos anos de Europa, seleção brasileira, e você falou do início aí. Aquele menino ali, aquele adolescente, aquele jovem que começou no esporte e hoje o Bruno Taff, né, consolidado na Europa, aí no futsal. Quando tu coloca a cabeça no travesseiro, cara, como é que tu imagina assim, valeu a pena tudo que tu passou? Como é que tu pensa nisso, em toda a tua trajetória, tudo que tu construiu, valeu a pena? Cara, demais, assim, eu agradeço muito a Deus todos os dias, tenho muita gratidão a tudo que aconteceu na minha vida. Sou muito apaixonado pelo que eu faço, tenho esse privilégio. Eu sei que tem muitas pessoas que não já têm até uma certa idade e nunca encontraram fazer algo que amassem de verdade. Eu pude ter, né, esse privilégio de estar vivendo isso, de fazer o que eu amo. E sou muito grato. Sonhei muito com o que eu vivo, assim, sabe? Mas eu sempre pedi a Deus que Ele só me desse quando eu tivesse a capacidade de poder ter. Eu não queria ter para acabar com tudo, para fazer daquilo um nada. Então, sempre sonhei muito com o que eu vivo, de estar morando aqui, sempre foi um sonho, desde moleque, vi os jogos fora, independente se era futebol ou não, mas você, pô, deve ser legal morar na Europa e tal. Então, assim, sempre tive esse sonho, não imaginava que ia ser como foi, assim, mas não me arrependo de nada, passaria tudo novamente, foi incrível até agora e ainda tem alguns anos aí para ser. E a palavra certa é gratidão, cara. Gratidão pelo que Deus tem me dado até hoje
E, e se é um conselho que eu possa dar para a criançada, para a molecada que está começando, é se dedique, dê o seu melhor. Aquele clichê, né? Mas é a verdade. Se dedique, dê o seu melhor. Deus sabe de todas as coisas. Fazendo bem, tudo que a gente plantar, a gente vai colher. Então, isso é o que me deixa mais tranquilo, assim. Na hora de dormir do travesseiro, é que eu tô fazendo o meu melhor e que as coisas vão acontecer como devem ser. Bom, Bruno, eu me sinto privilegiado de ouvir histórias assim como a sua. Eu agradeço, cara, pela resenha. Obrigado por ter tirado um tempinho aí da tua correria, né? Obrigado por ter tirado um momento aí para estar com a gente. Eu me sinto orgulhoso e privilegiado de escutar a tua história. Eu acho que eu não sei se outros veículos de comunicação tiveram essa oportunidade, mas obrigado, cara, por ter aberto um pouco sobre a sua vida, suas particularidades, as dificuldades no início que foram pontes para o teu sucesso, para o teu progresso. Eu não tenho nem palavras para te agradecer, cara, e espero que seja a primeira de muitos momentos que a gente possa ter aqui, que possa vir uma parte 2 futuramente, cada vez mais consolidado, quem sabe títulos pela seleção, títulos cada vez mais na Europa, ou quem sabe retorno para o Brasil, em algum lugar, mas a gente sempre vai estar torcendo para o Bruno Taff, esse cara incrível aí, não só como jogador, mas como pessoa. Eu, como né, fundador desse projeto, eu te agradeço por estar aqui com a gente. Eu tenho certeza que a galera vai conhecer um Bruno Taff de uma forma que nunca tinha visto antes, pode ter certeza disso. Pô, cara, agradeço demais aí as tuas palavras, de poder estar aqui, de poder mostrar um pouco. A gente sabe que foi curto, infelizmente, ou felizmente, né, vou ter treino agora, e não posso, ficar mais tempo aqui contigo, mas foi um prazer enorme. Espero que as pessoas gostem aí do que vão ver e que a gente possa, quem sabe, um dia se conhecer pessoalmente. Vai ser um prazer. Claro, meu irmão, tamo junto. Um abraço, meu querido. Quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui com a gente, né, nessa resenha número 62. Lembrando, a nossa próxima resenha aqui do nosso canal será com Paulinho Sananduva, treinador do Atlântico, atual campeão de liga, vai falar pra gente da história, das particularidades, inclusive dos bastidores da final da Liga Nacional. Um abraço, Bruno, um abraço a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Esse é o Futsal Esporte Clube, trazendo para você o melhor futsal nacional e mundial na tela do seu celular, que aqui tem futsal na veia, em todo o tempo. Um abraço e vamos curtir o nosso ano, um bom 2024 para o Bruno, para todo mundo aí. Deus abençoe Amém, a vida de. amém. Tamo Tamo junto, junto, galera. abraço. Valeu, valeu.